Eu sou o pastor Alexandre da Soraya. Não é curso de casados não, né? Esqueci. Brincadeira, irmãos. Muito bom estar aqui com os irmãos nessa noite. E falo para você que, para mim, é sempre um prazer ministrar na vida dos jovens. Porque tanto eu como a pastora Soraya, nós viemos muito novos para cá. Muito não, né? Com 18 anos a pastora, 19 anos eu. E vivemos de fato essa vida radical, que é o tema da nossa imersão. E eu quero que você hoje entenda principalmente o seu papel. Você foi chamado para ser um filho de Deus, mas também para manifestar a glória de Deus. Fala para o seu irmão, você foi chamado para manifestar a glória de Deus. Então eu quero orar com você, iniciar com uma oração. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a Tua palavra e viver de fato a radicalidade de um filho de Deus. Me ensina nesta noite com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, irmãos, estar aqui. Falei para a Verônica, falou, pastora, não precisa bater muito não. Eu falei, nossa, hoje eu estou meio gripada, estou meio baqueada, não vou bater muito não. Mas antes de nós começarmos a ministrar, deixa eu te contar sobre essa palavra. O Alexandre, o pastor, compartilhou que nós íamos ministrar juntos. Aí eu falei, nossa, sem problema, você pode ministrar, não precisa de eu. O Neto deu um jeito, o pastor Neto deu um jeito de me colocar aqui. Aí ele falou, não, ele falou que é para a gente ministrar junto, estou brincando. E aí eu falei, ele falou, nossa, eu pensei de nós falarmos de Daniel. Aí eu falei, só que Daniel aponta para os meninos, né, os jovens. E aí eu comecei a ler o livro de Daniel novamente, para ver o que Deus ia falar comigo, e lendo o livro de Daniel eu percebi, só antes de nós começarmos a palavra, o quanto a vida de Daniel é parecida em questão de respostas, posicionamentos, com a vida de Esther. Aí eu falei para o Alexandre, então nós vamos ministrar. Você vai falar sobre Daniel e eu vou falar sobre Esther. E lendo juntos e montando a palavra, nós percebemos o quanto Deus quer falar com você através dessa palavra, quer encher o seu coração, quer ministrar a santidade, o poder dele sobre você. Só para você entender o quanto essa palavra foi dada por Deus para nós, para ministrar na sua vida. Não é em vão que nós estamos ministrando juntos, com certeza há um propósito nisso, e você vai sair daqui nesse início de imersão cheio do poder de Deus, amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, nosso título da palavra hoje é Características de uma Vida Santa e Consagrada. Não tem como, todos nós que queremos uma vida santa e queremos uma vida consagrada, nós precisamos entender que existe uma forma de viver, uma forma de experimentar. A vida santa e consagrada é algo que Deus deseja para você. Deus não te chamou para viver no pecado. Deus não te chamou para viver uma vida torta. Deus não te chamou para viver de balada em balada, de beijo em beijo, de ficar em ficar, de viver em função do dinheiro e de prazer a qualquer custo. Deus te chamou para ter uma vida santa e consagrada. Fala comigo, santidade, consagração. Por que Deus te chamou para isso? Porque isso reflete o caráter de Deus. Cada vez que você vive uma vida santa e consagrada, você reflete o próprio Senhor. Mas também viver uma vida santa e consagrada glorifica o nome do Senhor Jesus. Quantos querem glorificar o nome do Senhor Jesus? Diga amém. Então você precisa entender, viver uma vida santa e consagrada vai refletir a glória dele. Mas principalmente, Deus te chamou para um propósito. Não tem como viver um propósito sem viver uma vida santa e consagrada. Fala para o seu irmão, santificação, consagração te levará a viver o propósito de Deus. Sabe por quê, jovem? Ser um crente, não está aqui na palavra, mas Deus já está falando no meu coração. Ser um crente sem santidade e consagração é ser como alguém do mundo. Não tem diferença.
Porque não basta você ser alguém bonzinho ou ter um caráter bonzinho. Você precisa ser alguém santo, que expressa a vida de Deus, que expressa a consagração, que é alguém que recebe de uma fonte que é Jesus. Então, se você é crente e você não é consagrado, e você não é santo, você é como alguém natural. E aí você não é alguém que reflete o caráter de Cristo, que glorifica o nome do Senhor e que vai cumprir o propósito de Deus. Então é importante você ter esse entendimento nessa noite. Aleluia. Quantos querem ser santo e consagrado? Diga amém. Amém. Irmãos, eu sei que é difícil. É muito difícil, no mundo que estamos vivendo agora, ter santidade e consagração com o padrão deste mundo. Não vai existir. O único lugar que vai te levar a essa vida consagrada e santa é estando aos pés da cruz, é estando em oração, é vivendo o corpo de Cristo. Fala para o seu irmão, não saia do corpo de Cristo. E eu tenho uma palavra para alguns aqui, sentindo meu espírito agora. Tem alguns dos jovens que estão desanimados com célula, desanimados com a liderança, desanimado com o propósito de Deus e tem pensado se tem valido a pena viver a radicalidade. Deixa eu te falar, se Deus te chamou para viver isso aqui conosco, é porque não existe outro lugar melhor. É aqui que você vai encontrar a plena felicidade em Cristo Jesus. Toma posse dessa palavra. Se você está pensando nisso, Deus está falando com você. Não existe outra vida melhor do que essa. Eu te escolhi para viver o propósito que eu tenho para você, diz o Senhor dos Exércitos. Diga aleluia. Então nós queremos começar falando de dois jovens radicais livres na sua época, que são citados na palavra de Deus, que aponta para a consagração e santidade. Nada melhor do que eu não vou ficar falando de mim, porque eu tenho uma vida e tenho vários exemplos sim, mas o melhor é falar da palavra de Deus, e queremos falar hoje de Daniel e de Esther. Dois jovens radicais que viveram um mundo contaminado como você e eu vivemos, que tiveram dificuldades com a família, tiveram dificuldade com pessoas, tiveram dificuldades com a autoridade, como eu e você tivemos, mas só que eles decidiram viver uma vida em santidade, eles decidiram viver uma vida consagrada, eles decidiram guardar e obedecer a palavra de Deus e a vontade do Senhor Jesus. Quando nós decidimos guardar e viver a palavra de Deus, nós estamos falando sim para a consagração, nós estamos falando sim para a santidade. E eu quero te falar, Daniel e Esther decidiram viver isso. E qual foi o resultado que eles tiveram? Cumprimento do propósito de Deus. Quantos querem cumprir o propósito de Deus? Diga amém. Fala para o seu irmão, meu irmão, para cumprir o propósito, aprenda com Daniel e aprenda com Esther, em nome de Jesus. Então você vai perceber que na medida que nós fomos contando para você a vida de Daniel e Esther, que não vai dar para a gente ler toda a história para você, mas são histórias bem conhecidas, você vai perceber que há muitas coisas em comum. Ambos são santos, ambos são consagrados, ambos responderam a Deus, ambos obedeceram a Deus e, assim como o pastor falou, eles viviam no mundo. Na verdade, eles foram colocados, assim como Daniel, meio que na cova dos leões. Em que sentido? Não só no sentido de o leão animal, mas da dificuldade, do problema. Mas ele soube se guardar e responder a Deus. E é isso que nós queremos que você entenda nessa noite, na medida que nós formos ministrando, que o Senhor enche o seu coração com essa verdade da santidade e da consagração. Amém? Aleluia. Quem está feliz, diga bem. Amém. Fala para o seu irmão, consagração, santificação, propósito de Deus. Então eu quero começar a falar de Daniel, porque Daniel, ele foi alguém que seguiu princípios. E deixa eu te dar já uma dica importante no seu ministério, no seu casamento, você que está na corte. Se um princípio você fala todos os dias e não aplica, ele é algo falso no seu coração. Se você é alguém que fala do amor de Deus e não aplica amor, você é falso. Você é alguém... Qual a palavra que usa? Esqueci a palavra. Hipócrita, obrigado. Você tem hipocrisia no seu coração. Porque falar e sem aplicar é falsidade, é hipocrisia. Então o Daniel e Esther, o que eles falavam, o que eles aprenderam com seus pais, o que ele aprendeu no meio do corpo de Israel, os dois são judeus, eles viveram intensamente enquanto estavam no mundo. Daniel foi levado para uma cidade chamada Babilônia, aonde o rei era Nabucodonosor,
que aconteceu nessa época? Nessa época, Deus permitiu o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiar, ou seja, cercar, destruir toda Jerusalém. Jerusalém, o templo foi destruído completamente. E quando isso aconteceu, o povo judeu foi levado para a Babilônia como escravos. Fala comigo, escravidão. O que mais o mundo quer fazer comigo e com você é te escravizar. Você não é deste lugar. Fala para o seu irmão, você é radical livre. Não é dessa terra. Você é cidadão do céu. Então nós fomos escravizados, entre aspas. Você está num território que não é seu. Você mora num lar que não é seu. Você não está vivendo em Itaquera. Itaquera não é o seu lar. O seu lar é o céu. O céu é o meu lugar. Diga aleluia. Glória a Deus. Mas só que o rei sabia que existiam bons homens em Israel. Sabia que existiam jovens aplicados, conhecedores da palavra, cheios de princípios. Aí o rei fala para um dos seus servos: me separa uma quantidade boa de jovens israelitas, jovens que tinham sabedoria, jovens que tinham boa aparência, jovens que sabiam muitas coisas, tinham uma boa forma de falar. Deixa eu te falar algo. O mundo vai te dar ótimos empregos. O mundo vai te dar ótimos salários. Sabe por quê? Porque você, jovem, cheio do Espírito Santo, tem muito a acrescentar numa empresa, tem muito a acrescentar na vida das pessoas. Mas deixa eu te falar, você não está lá para ganhar dinheiro, você está lá para viver a glória de Deus, você está lá para manifestar o poder de Deus, você está lá para manifestar a radicalidade de Cristo Jesus. Quantos querem ser radical? Diga aleluia. Fala para o seu irmão, consagração, santificação. Glória a Deus. Então o rei pediu para separar esses jovens. E o que aconteceu com Daniel? O rei separou esses jovens, mas só que, presta atenção, existe uma forma na Babilônia de se viver. Existe uma forma que eles devem conduzir as suas vidas. E o rei falou o seguinte: olha, esses judeus, esses israelitas jovens, têm que comer a minha comida. Afinal, eles vão ser o meu copeiro. Eles vão fazer parte de uma elite aqui em Babilônia. Então eles precisam pensar como eu penso, comer o que eu como e viver como eu vivo. Então você, copeiro, você, meu chefe, vai conseguir fazer uma comida, uma dieta especial. Eles vão comer das minhas finas iguarias. Fala comigo, finas iguarias. Vai pegando a palavra aí. Vai pegando os princípios. Sempre vai acontecer isso comigo e com você. O diabo vai oferecer no mundo finas iguarias. Continuando, porque o nosso tempo é curto. Daniel decidiu não querer se contaminar. Daniel viu aquela oportunidade. Afinal, ele era escravo. Ele foi separado no meio de um grupo seleto, lá no mundão, lá na Babilônia. Ele viu que era uma grande oportunidade, mas tinha um grande problema. Para fazer a diferença lá, ele não poderia se contaminar com as finas iguarias do rei, com o vinho do rei. Aí ele pediu, com insistência, para o chefe da cozinha: não quero comer essa comida. Aí o chefe da cozinha falou assim: não, você precisa comer essa comida, porque aparentemente o rei vai perceber que você não está desenvolvendo, engordando, crescendo como outros jovens. Aí ele falou o seguinte: deixa eu comer legumes. Eu não vou falar sobre o princípio dos legumes, mas deixa eu comer coisa separada, deixa eu comer coisa consagrada, deixa eu comer a minha dieta. Sabe por quê? Porque eu vou te mostrar que a minha dieta vai me fazer melhor do que esses outros jovens. E Deus deu graça a Daniel e conquistou o coração do chefe cozinheiro. E durante 10 dias ele mostrou que era possível ele ser melhor, mais forte, mais aparente do que os outros jovens, comendo apenas um tipo de comida separada que era que ele comia. Deixa eu te falar algo. Você não precisa viver como os jovens do mundo vivem. Você não precisa estudar como os jovens do mundo estudam. Você não precisa ter o namoro que o mundo tem. Sabe por quê? Porque o que você tem é muito mais excelente do que qualquer coisa deste mundo possa te oferecer. Você fica procurando toda hora alimento neste mundo. É por isso que você fica desanimado na igreja. É por isso que você quer desistir da cela. Deixa eu te falar, Daniel foi consagrado e separado pelo Senhor. Se santificou e por isso ele foi alguém honrado lá no meio. O que aconteceu? Depois de tudo isso, depois de 3 anos se alimentando, que fala de um tempo de ousadia, de persistência, de continuar,
Ele ousou ir contra a vontade do rei. Resultado disso, 3 anos depois, Daniel e seus amigos eram mais sábios que todos os jovens, tinha mais aparência que todos os jovens. E Daniel recebeu de Deus visões e sonhos que nenhum jovem, nem os magos e nem os encantadores da Babilônia tinham. Sabe por quê? Quando você decide se consagrar, quando você se decide santificar, Deus começa a honrar a sua vida radical. Deus começa a liberar favor sobre a sua vida. Quantos querem favor de Deus? Diga aleluia. Quantos querem propósito de Deus? Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: santificação. Fala para o seu irmão: consagração. Aleluia. Amém. Agora que você entendeu um pouquinho da vida de Daniel, nós vamos fazer um paralelo com a vida de Esther. Esther, assim como Daniel, era jovem, judia, e a palavra fala que ela era virgem e formosa. Se você percebeu, não sei se o pastor citou, eles estavam buscando, quando levou Daniel e os que estavam com ele, como é que é? Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso. Que, na verdade, eles tinham outro nome e mudaram. Eles buscavam pessoas de boa aparência. Então, assim como Daniel, Esther também era uma moça bonita, uma moça que chamava atenção, uma moça que com certeza era assediada e sofria muitas tentações. Mas ambos decidiram responder a Deus. E a história conta de Esther que procurava-se na cidade uma rainha para assumir o lugar de Vasti. E o seu tio, ouvindo isso, Mardoqueu, primo, pegou Esther. E eu fiquei pensando, lendo e preparando, fiquei pensando, mulher é birrenta. Não é verdade, irmãs? Mulher cria caso com as coisas. Você acha que mulher, o tio vai chegar e vai falar assim, ou tio, a pessoa que cuida, você vai para tal lugar comigo, vai ficar lá um tempo. A mulher não vai falar nada, não vai reclamar. Ela era órfã de pai e de mãe, e o tio dela estava criando ela. Mas a palavra fala que Esther foi com o seu tio, adentrou ao palácio durante 1 ano. Eu fiquei pensando, até falei para o Alexandre, mulher, não tem paciência. Pensa só, 6 meses, ela ficou se cuidando com mirra. E mais 6 meses com as especiarias. Sem abrir a boca, porque a história conta que Esther, que o tio dela, deu a direção para ela não contar que ela era judia. Qual era a sua descendência? Porque ela estava em um povo diferente do dela. Mas você já viu mulher ficar quieta no meio de um monte de outras mulheres? Às vezes a irmã conta um segredo para você, você fica tentado contar. Eu vou compartilhar com a minha amiga, que a minha amiga tem uma outra melhor amiga, que a minha outra melhor amiga, e aí vai todo mundo ficar sabendo. Mas Esther não. Esther, ela foi obediente. Além de, durante 1 ano, ela se preparar, ela se banhar com mirra, com especiarias. Ela viu o copeiro, o camareiro, deu todas as direções para ela. E ela não se envolveu no meio daquelas mulheres. E a história conta que quando chegou o tempo, após 1 ano de consagração, às vezes a gente fala para o jovem assim, vamos esperar 1 mês, vamos orar para ver se libera a corte. Ele começa a pôr a cabeça do pastor doido. Domingo o pastor Neto chegou lá na sala e falou, pastor, preciso falar com você que tem uma corte que precisa liberar, que o irmão está me enchendo. Veio até orar comigo aqui 5h30 da manhã, nunca vi ele aqui. Eu fiquei pensando. Tô brincando, ele é uma bênção. Eu não vou falar quem é, tá? Ou seja, Esther não, Esther foi 1 ano, irmã. Para você, mulher, durante 1 ano ela foi obediente. Ela ouviu as direções do camareiro, ela não se envolveu em fofoca, em picuinha no meio daquelas mulheres. Ela não quis sair de dentro do castelo, do reinado, para poder resolver a vida dela, os problemas dela, as particularidades dela. Ela não reclamou, ela não murmurou. E a palavra conta que quando chegou o tempo de cada uma das moças, porque tinham várias, ir diante do rei Assuero, para ver qual seria escolhida, elas podiam pedir algo.
para o camareiro antes de chegar diante do rei. E a história conta que Esther não quis nada. Assim como foi dada a direção para ela, ela fez tudo o que o seu tio e o seu servo a havia direcionado. Você, mulher, se falam para você, ó, você pode pedir o que você quiser. Você já fala, eu queria só um sapato, uma calça, uma blusa. iPhone 15. Não é verdade? Ela não pediu nada. Isso é abrir mão de prazeres, de coisas naturais. Dando um exemplo para vocês jovens. Que às vezes você não sabe lidar quando lhe é permitida alguma coisa, quando lhe dá um pouquinho só de oportunidade, você abusa. Mas Esther não. E aí a história conta que quando ela chegou diante do rei, o rei achou graça em Esther. Aleluia. E na medida que nós vamos ministrar, você vai perceber que tudo que Esther desejou lhe foi concedido. Ela não foi uma mulher que se poupou, que poupou a sua vida para o cumprimento do propósito de Deus. Você tem que olhar uma mulher como essa na palavra e falar, eu quero me parecer com Esther. Não importa o tempo que eu tenho que me consagrar, eu vou me consagrar. E eu me lembrei de quando eu converti. Eu já contei aqui, eu converti com 18 anos, entrei na igreja namorando, relacionando, vim de relacionamentos. E Deus um dia falou para mim, Soraya, eu quero que você se consagre a mim. Desde novinha eu sempre namorei, me relacionei. Nunca tinha ficado solteira, sozinha. Na verdade, solteira sempre fui. Nunca tinha ficado sozinha. E aí eu tinha que abrir mão daquele relacionamento. Eu precisava me consagrar a Deus. Então eu decidi romper. E durante 1 ano e meio, eu me relacionei completamente com Jesus. Foi 1 ano e meio de consagração. Depois de 1 ano e meio eu casei. Por quê? Consagração e santidade. Fizemos a corte e casamos. E Deus me deu infinitamente mais do que eu desejei. Assim como foi com Esther. Mas assim como Esther, eu precisei meses me banhar com mirra. Meses com especiarias. Não me envolver, não me contaminar, para não perder o propósito de Deus. Amém? E por conta disso nós queremos falar algumas características que nós encontramos na vida de Esther e de Daniel. E aí você vai entender que ambos têm o mesmo propósito. Ambos decidiram responder a Deus. Ambos foram posicionados diante da circunstância. E ambos foram ousados e cheios de fé. E ambos eram jovens. E ambos foram levados para uma terra estranha, diferente, para um povo estranho. Isso aponta, às vezes, para a sua escola, para a sua faculdade, para os seus amigos, para o seu trabalho. Às vezes você está no meio de uma molecada que só fala palavrão, que todo mundo relaciona, que bebe, mas você não precisa se envolver com isso. Você não precisa ser como eles, porque o Senhor te chamou para ser Daniel e Esther. Amém? Aleluia. Aleluia. Fala comigo, santificação, consagração. Perceba que Daniel, ele se tornou copeiro do rei, alguém muito importante do rei, que serviu o rei durante quase 5 reinados. Esther foi a mulher que salvou Israel da completa destruição. Quando alguém decide se consagrar, quando alguém se decide santificar, ela muda a história de uma geração. Deixa eu te falar, o Brasil, Itaquera, Zona Leste, Cidade Tiradentes, Grimaldi, Mogi, não vão mudar com pessoas que não são consagradas. Deixa eu te perguntar nesta noite, quantos querem mudar a Zona Leste? Diga aleluia. Então precisa de consagração e de santificação. Então as características, eu vou falar uma característica que tem a ver com Daniel e com Esther. A pastora vai mostrar o lado da Esther. Eu vou mostrar para você, homem, o lado de Daniel. Então, Daniel, a primeira característica, são 5. Fala comigo, 5. Então, presta atenção, são 5 características. A primeira característica que esses dois tinham, Daniel tinha, é determinação. Fala comigo, determinação. Se puder projetar para mim, por favor. Projetar. Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, capítulo 1, verso 8.
E Daniel propôs no seu coração não se contaminar, fala comigo, não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. A primeira coisa que você e eu precisamos entender para viver uma vida de propósito, com santidade e consagração, é que você precisa ser determinado dentro do seu coração. Você precisa saber qual é a palavra que Deus tem para você. Você precisa entender qual é o chamado que Deus tem para você. Todo jovem que abre mão de princípios, todo jovem que entra na conversa da galera, todo jovem que abre mão, isso aqui não tem nada a ver, não pega nada, ninguém vai saber o que eu estou fazendo. São jovens que não são determinados no seu coração. Negocie os seus valores, negocie os seus princípios. Daniel não era assim, era alguém determinado. Ele decidiu primeiro no coração, aí ele pediu no exterior, não quero me contaminar. E tudo isso começa com uma convicção interior. Fala comigo, convicção no meu coração. Eu tive um exemplo na faculdade. Fiz faculdade dos meus 18 aos 22 anos. E naquela época não tinha Uninove, essas faculdades que tinha o ProUni, enfim, a ajuda do governo, eram faculdades mais caras. E eu entrei numa empresa chamada Braseixos, e eu ganhava R$800 salário. Isso em 2000, muitos de vocês não eram nem nascidos. Mas só que a minha faculdade naquela época já custava 500 ou 550 reais. Naquela época, há 25 anos atrás, minha faculdade custava 550 reais. Minha mãe me ajudou, mulher de Deus, ela me ajudou muito. E todo o meu salário eu investia nisso. Mas eu tinha amigos de faculdade que tinham o quê? Dinheiro. Pessoas que tinham carro. Eu tinha um carro bem velhinho, era um Prêmio 86, pastor Helder. Eu ia para a faculdade assim, ó. Quebrava no meio de Osasco. E quando eu fiz isso, eu fui fazer a faculdade, toda sexta-feira esses meus amigos iam para bares. E eu sempre era o chato da turma, porque eu não gostava de bares. Porque eu era crente. Eu queria viver uma vida santa, uma vida consagrada. Eu não deixava me contaminar. Mas certa vez um professor teve uma comunhão, não, né? Um happy hour da turma toda. E falou, Alexandre, dessa vez eu vou, você precisa ir. E eu sentei. Naquela turma lá, foi uma pizzaria lá que tinha bebida, um monte de coisa. Aí quando chegou a minha vez, eu pedi um copo de coca. Foi um Fanta, não lembro qual foi o refrigerante. Aí depois que acabou o refrigerante, um dos meus amigos falou assim, ô garçom, traz um leite com Toddy para esse rapaz aqui. Querendo me zoar no meio de todo mundo deu gargalhada. E eu falei o seguinte, eu nunca vou negociar aquilo que Deus tem para mim. No futuro, vamos ver aonde eu vou estar e aonde você vai estar. Quando eu falei isso para ele, ficou assim impactado. Calma aí, Alexandre. Eu falei, não, porque eu não vou negociar os meus valores. Deixa eu te falar, quando você é determinado no seu coração, nada deste mundo vai te atrair e nada deste mundo vai tirar você do propósito de Deus. Amém. Se você for perceber, a determinação de Esther não foi muito diferente. Se puder projetar Esther 2:8, foi Daniel 1:8, e agora nós vamos ler Esther 2:8. Vou lendo para adiantar. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. Você fala, pastora, mas o que tem a ver? Esther foi determinada a ir para o palácio do rei. Ela não contestou. Ela foi convicta, ela foi decidida. Se havia essa oportunidade, ela disse, eu vou. E foi. Ela poderia não querer ir, porque ela não fazia parte daquele povo. Ela teria direito, ela poderia falar para o tio dela que ela não ia, já até mencionei isso. E a palavra não fala que ela foi obrigada a ir. Mas ela foi determinada, irmãs. Às vezes, para conquistarmos algumas coisas nas nossas vidas, nós precisamos de determinação. Não é fácil você ser um bom profissional, você tem que ser determinado. Não é fácil você ser um bom aluno na escola. Não é fácil você ser um crente santo e consagrado. Não é. Você precisa abrir mão de muitas coisas. Você precisa de consagração. Você precisa decidir sair da onde você está.
da sua zona de conforto, às vezes da roda dos escarnecedores, às vezes daquele ambiente que é até prazeroso. Eu fiz faculdade também. Quantas vezes eu ia também em algumas, como é que chama? Happy hour. Festinhas, em barzinho, e também não me misturava. Porque o fato de eu estar ali, às vezes por uma necessidade, por uma direção, ou por algo, ou aniversário de alguém, não quer dizer que eu tenho que ser exatamente como aquelas pessoas, ou fazer o que elas fazem. Determinação é você saber aonde Deus te colocou e se permitir ser transformado nesse lugar. Responder a Deus neste lugar. Porque tem pessoas que vão para alguns lugares, não sabem o que vão passar, não sabem qual é a dificuldade, começa a reclamar. Esther não, ela não sabia o que passaria ali. Ela não sabia quais seriam as dificuldades dela, mas ela foi determinada em ir. Então, você precisa perceber o que você está precisando ser determinado na sua vida. Você precisa dormir mais cedo. Você precisa determinar que você não vai mais falar palavrão. Você precisa determinar que você não vai passar o dia inteiro no WhatsApp. Você precisa determinar que você vai ficar menos no Instagram. Você precisa determinar que você vai ser alguém fiel ao Senhor. Que você vai dar seu dízimo. Que o dinheiro não vai te tomar. Que você vai ler uma palavra, que você vai ler um livro. Qual que é a determinação que você tem na sua vida? Aonde você quer chegar? Eu sempre falo para os meus filhos, não chegamos em nenhum lugar quando não sabemos para onde queremos ir. Então, você precisa saber aonde você quer chegar, para que você seja alguém determinado. Daniel, ele sabia aonde ele queria chegar. Qual era o propósito dele? E Esther também. Tanto que ambos salvaram o seu povo. Amém? Fala comigo, determinação. É algo que está no seu interior. Está aqui dentro, ninguém tira. Independente do ambiente que você esteja, independente das pessoas que você esteja perto, independente do lugar que você frequenta, o que está aqui dentro não muda. Mas não adianta somente determinação. Daniel e Esther tiveram determinação, mas eles foram perseverantes. Segunda característica, fala assim, persistência. Daniel capítulo 1, verso 11, por favor, projeta então. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fala comigo, 10 dias. E que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, prosperará para com os teus servos. Então Daniel, para você entender aqui rapidamente, lembra que eu te falei que quando o rei chamou Daniel e os seus amigos, eles tinham uma dieta para comer, eles precisavam comer a mesma comida do rei, porque o rei queria eles fortes, de boa aparência, conhecimento. O rei acreditava que aquela comida, a forma que aquele rei vivia, era importante para Daniel também. E Daniel foi persistente. Ele falou para o chefe de cozinha, não quero comer isso, por favor me ajuda, eu não posso negociar isso. E aí encontrou graça de Deus perante esse cozinheiro. E ele falou o seguinte, olha, eu te dou um desafio, 10 dias. 10 dias eu vou comer legumes e beber água, e eu vou ter a mesma aparência, a mesma formosura, que aqueles homens que comem as comidas do rei. Então você e eu precisamos entender que Daniel persistiu com o chefe, porque Daniel não ia abrir mão da sua determinação. Muitas vezes você é determinado, eu sei disso, jovem é muito convicto do que quer, mas só que às vezes o ambiente é tão insistente com você que você cede, é tão perseverante com você que você cede. Por isso você precisa entender, e eu preciso entender o ambiente que nós estamos. Eu trabalhei no banco durante quase 20 anos. E minha esposa conhece muito bem o ambiente de banco. É um ambiente muito promíscuo. É um ambiente onde as mulheres se oferecem, onde os homens são sem vergonha, aonde o dinheiro é o que manda. Quem tem possibilidade de ser promovido encosta naquela pessoa por causa de interesse.
Então andar nesse ambiente precisava de muita perseverança em fé, perseverança na palavra. Por mais que eu tinha determinação, quanto mais próximo daquelas pessoas, mais eu poderia me influenciar, mais eu poderia me contaminar. Daniel, nossa, eu não quero me contaminar por causa da minha determinação, mas se eu ficar muito próximo dessas pessoas, se eu ficar vivendo com essas pessoas, eu vou ser influenciado. Esse é o meu problema e o seu problema. Muitas vezes nós permitimos as pessoas nos influenciar e desistimos facilmente. Quantos jovens sentam na rodinha de pessoas que usam narguilé, e a pessoa, usa aí, aí você é fraco, você não é perseverante, não quer ser consagrado, não quer ser santo, abre mão do seu propósito e usa aquela porcaria. Quantas vezes a menina fica lá na escola te enchendo o saco, quero ficar com você, e você, eu preciso mostrar que eu sou homem, abre mão, não persevera na palavra de Deus e fica com a menina. Quantas vezes você tem aberto mão de usar o dinheiro para abençoar os seus irmãos no encontro, mas vai lá e usa de forma errada para comprar, satisfazer o seu prazer. Irmãos, tem jovens aqui que perdem o emprego, ganham 3, 4, 5, 6 mil reais de indenização, compra tudo em iPhone, compra tudo em comida, não pensa que amanhã precisa de dinheiro. Pessoas que não são perseverantes, não entendem a palavra, porque não são determinados, não perseveram, não tem como. Quem não sabe quem é, qualquer vento de doutrina vai te levar. A perseverança é resultado de convicção. Fala comigo, perseverança é resultado de convicção. Mas deixa eu te falar, é esse ambiente que vai te levar a manter-se perseverante. Quanto mais junto com as pessoas do mundo, menos perseverante na palavra você vai ser. Hoje, em nome de Jesus, você quer ser santo, você quer ser consagrado, seja perseverante na fé, em nome de Jesus. Vamos ler Esther 2:12. Vamos ver em que Esther foi uma mulher persistente, né? Perseverante. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Olha só, Esther, ela teve que ser persistente durante 1 ano, mas, além de ser persistente, ela teve, eu até falei isso para o Alexandre, anotei aqui, que lidar com as emoções delas. Porque eu fiquei pensando na vida de Daniel. Ele poderia querer, você já fez jejum? Quando você está de jejum, parece que tudo você quer. Fome, né? Aí você lembra do Mac, aí você não está jejuando, às vezes você nem lembra, não tem vontade. Aí está jejuando, você quer comer Mac, aí você passa, você sente o cheiro do churrasco, aí você sente o cheiro do arroz, o cheiro do feijão. Por quê? Porque o diabo quer te tentar. Satanás de BK, né? Fico vendo Daniel, estava ali, ó, com um banquete, com o que tinha de melhor das iguarias do rei. E aí Daniel poderia comer. Dia. Nada impedia ele de comer. Mas ele falou, não, eu não quero. Esther também, durante 1 ano se preparando, ela teve que lidar com as emoções dela, ela teve que aguardar a sua vez. Sabe, irmãs, esperar requer persistência, requer perseverança. Fala, Deus. Quando você gosta de alguém, você está orando, requer que você persista em oração. Quando você quer ver alguém liberto na sua casa, você precisa insistir em oração. Você tem que ser alguém que persevera, que não desiste. E Esther, ela foi dessa forma. Ela foi persistente. Ela foi posicionada, ela seguiu todas as direções. Quando o pastor começou a orar aqui todos os dias, 5:30 da manhã, os primeiros dias foi muito difícil. Ele ia dormir já pensando que no outro dia ele tinha que levantar às 5:30 da manhã para orar. Mas ele persistiu. E hoje é tranquilo. É leve. Ele vem orar aqui todos os dias, 5:30 da manhã. Então você precisa ser alguém, um homem, uma mulher, persistente no seu trabalho, persistente na sua vida, persistente nas suas convicções, persistente naquilo que você determina. Nós cansamos de ver pessoas começarem as coisas e abortarem, abrirem mão. O jovem de hoje, principalmente, não tem paciência para nada.
É a geração fast food. Tem que ser tudo muito rápido. Você não persiste em nada. Se demorar muito, você já começa a achar ruim. Já percebeu quando você está numa fila, o quanto você fica incomodado? Porque a nossa carne, nossa natureza humana, não quer que sejamos persistentes. Porque quando nós não persistimos, nós desistimos. E quando desistimos, perdemos aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Esther poderia, no meio do processo, depois de 6 meses, falar assim, não, eu não quero, vou embora. Porque ela não sabia que seria escolhida. Eram muitas mulheres. E todas belas, formosas, porque esse era um critério. Mas ela foi o quê? Persistente. Amém? Aleluia. Fala comigo. Consagração. Santificação. Aleluia. Terceira característica de Esther e de Daniel. Eles tinham a inteligência do céu. Sabedoria. Fala para o seu irmão, inteligência é diferente de sabedoria. Daniel capítulo 1, verso 17, por favor. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Então aqui mostra, verso 20, por favor. Em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes, fala comigo, 10 vezes, mais doutos, doutor, né? Mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reinado. Presta atenção numa coisa importante. Todo o seu conhecimento, ele não vem somente da sua faculdade. Não vem somente lá dos seus pais, do dia a dia na sua casa. O principal conhecimento que vai conduzir a sua vida de consagração e santidade vem do céu. Agora você fica o dia inteiro escutando WhatsApp, Spotify, podcasts de pessoas do mundo, de músicas do mundo. Não pega nada, pastor, a música. Não pega nada escutar uma notícia legal. Não pega nada ver um programa engraçado. Presta atenção. Você está se alimentando de conhecimento do mundo. Mas só que a palavra de Deus fala que Daniel se alimentou da palavra que vem do céu. E cada vez que ele comia da palavra de Deus, cada vez que ele orava, daqui a pouco eu falo sobre oração, cada vez que ele se alimentava de Deus, mais sabedoria vinha. Deixa eu te falar algo muito importante. Minha esposa falou de 5:30. Pastor Leandro está aqui comigo para não deixar mentir. Quanto nós estamos crescendo em sabedoria e conhecimento, simplesmente fica aqui 1 hora orando todo dia, de segunda a sexta. Irmãos, sinceramente, o fato de orar, de me alimentar, está vindo uma inteligência, uma sabedoria que nem eu conheço, uma paz que excede o teu entendimento. Domingo eu vou pregar sobre paz no meio do caos, mas eu tenho visto assim Deus falando poderosamente comigo, porque eu estou me enchendo todos os dias. Eu vou trabalhar daqui para Vila Mariana todos os dias. A primeira coisa que eu acordo de manhã, depois de manhã, é oração, vou tomar café com a minha esposa e vou para Vila Mariana. Quando eu vou para Vila Mariana, é 1h10, 1h20. Sabe o que eu estou escutando? Pastor Aloísio, Etos, escutando palavra, escutando conhecimento da palavra de Deus. E cada vez que eu volto para cá, eu sempre estou compartilhando com os irmãos o que Deus está falando comigo. Sabedoria. Daniel foi assim, ele se tornou mais sábio que todos. Sabe o que está acontecendo comigo? Estou me tornando mais sábio que os meus pares, estou me tornando mais sábio que a minha família, estou me tornando mais sábio que os meus irmãos. Tem pessoas que 20 anos atrás estavam comigo nos Radicais Livres, e hoje nem líder de célula é, porque quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais inteligência do céu eu quero, mais inteligência do céu eu absorvo. Quantos querem inteligência do céu? Diga aleluia. Fala para o seu irmão, inteligência do céu vem com a alimentação do céu. Esther 2:10 diz assim: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Esther foi alguém sábia. Ela teve uma inteligência do céu. Alguém sábio como é que eu posso dizer? Um jovem sábio é um jovem que pondera as suas palavras, que sabe o momento certo de falar, que segue a direção. Esses dias eu estava conversando com a minha irmã e falando para ela: eu não posso fazer tal coisa porque eu vou atender na igreja. Ela falou: mas você atende o quê?
Que tanto você atende? Eu falei, eu atendo os irmãos para dar conselho, para dar direção, com base na palavra de Deus. Ela, porque você fala atendimento, o povo vai pensar que você é médica. Eu falei, eu sou uma médica espiritual, porque nós orientamos. Mas por quê? Realmente eu não tenho em mim conhecimento humano nenhum. Mas quando você é alguém que tem a inteligência, a sabedoria do céu, você é instruído para instruir outros. Você tem vida para transmitir para outros. Então, aquele que está perdido te procura. Mas para que Esther conquistasse o que ela conquistou no final da sua história, ela precisou poupar as suas palavras. Ela precisou seguir a direção. Ela precisou ser sábia, inteligente. E eu falei para o Alexandre, falei, nossa, mulher não aguenta a língua na boca. Você quer logo contar o que está acontecendo, quem você é, de onde você veio, com a sua vida. Quando não, você quer saber da vida do outro. Né? Aí alguém senta do seu lado, você começa a conversar, vê com a mulher sabe da vida todinha. Eu ia nos eventos do Alexandre do banco, sentava do lado das mulheres que trabalhavam com ele. As mulheres contavam a vida todinha para mim. Aí depois chegava em casa e falava, nossa, fulana está passando por isso. Nossa, como que você sabe disso? Eu falei, ela falou. Porque mulher não aguenta. Mas Esther não. Ela foi sábia. Sabe, para conquistar algumas coisas nas nossas vidas, na verdade, para conquistar a grande maioria, ou quase tudo que Deus tem para nós, nós precisamos de ser sábios. Precisamos de agir com sabedoria. Você que é líder, discipulador que está aqui, você tem que ter sabedoria para conduzir a sua célula, para discipular pessoas, para falar. Você não pode falar o que você pensa. Eu me lembro, para a gente ir para o próximo ponto, que quando nos chamaram e falaram para nós que nós viríamos para Itaquera, né, o pastor, na época, o nosso pastor supervisor, o pastor Abel, falou para nós, e ele falou assim, não pode contar para ninguém. Não pode falar, porque não está nada certo ainda, nós vamos ver e tudo mais. E desse dia, dessa informação, até o dia que nós, de fato, chegamos aqui da Itaquera... 6 meses. Se passaram 6 meses. E aí as pessoas começavam a perceber os movimentos. E, irmãos, pessoas, pares nossos, pares de discipulado, viraram a cara para nós. Porque se sentiram traídos por nós não termos contado ou compartilhado que nós iríamos assumir Itaquera. E aí eu falei para o Alexandre, fiquei pensando, mas eu não podia falar. Às vezes você vai perder relacionamentos, pessoas, às vezes até algo que você desejava, para que você possa responder com sabedoria. Porque o mundo, ele não quer uma resposta sábia. O mundo não quer. Então, o que você precisa ter sabedoria? Qual é a área que você percebe que você tem sido tolo? Você tem recebido uma direção do sua liderança e não tem feito. Você precisa avaliar isso hoje, em nome de Jesus. Quarta característica de Esther e de Daniel é que eles eram corajosos e ousados. Fala comigo, corajosos e ousados. Daniel capítulo 2, verso 1, não precisa abrir. Fala de que foi determinada uma lei. Nabucodonosor fez uma lei. E essa lei ia prejudicar muito, muito a vida de Daniel e muito a vida dos seus amigos. E ele conta que esse decreto era para matar todos os sábios da Babilônia. Porque Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho ninguém poderia interpretar. Ninguém conseguia interpretar, os seus magos, seus encantadores não conseguiam interpretar esse sonho. Aí Daniel ficou sabendo que Nabucodonosor ia matar todos os sábios, inclusive ele estava no meio do processo. E aí ele foi com ousadia, porque ninguém chamou ele. Ninguém chamou Daniel para ir lá falar com o rei. E ele se apresentou diante do rei com ousadia, sem ser chamado, para saber o motivo daquele decreto e descobriu o sonho. E nessa hora, Deus o usa para interpretar aquele sonho. Deixa eu te falar algo muito importante. Uma vida de consagração, uma vida de propósito, precisa de pessoas que não tenham medo da fronte do diabo. Pessoas que não tenham medo de enfrentar este mundo. Pessoas que não tenham medo de falar a verdade da palavra de Deus. Irmãos, uma vez, no trabalho, nós estamos já indo para o final,
estamos no penúltimo ponto. Lá no trabalho, um rapaz me perseguia ferozmente. Um rapaz que falava mal de mim, brincava, caçoava da minha cara. E todas as vezes que ele caçoava, e principalmente quando caçoava da igreja e do nome do Senhor, eu me posicionava. Eu falava assim, não brinca assim com a igreja não, você não conhece o meu Deus vivo. E no final das contas, sempre desafiava, sempre tinha um atrito. Não tem como. Alguém que é ousado, alguém que é intrépido, ele vai além do que é pedido. Porque quem vai te conduzir é o Espírito Santo. Como assim? Minha família está indo para o inferno e eu não vou confrontá-los? Opa, gol. Estourou aqui. Como assim? A minha família está sendo destruída, eu não vou confrontá-los? A ousadia sua, pessoas estão indo para o inferno, jovens da sua faculdade, jovens da sua escola, pessoas estão... Deixa lá, não está pegando fogo aqui não, fique em paz. Você está piscando só. Pode desligar a luz aqui, ó. Desliga essa luz aqui, se puder desligar, senão está assustar os irmãos. Então pessoas da faculdade vão querer confrontar você, você precisa ir contra eles. A sua ousadia vai trazer salvação, a sua ousadia vai trazer restauração. Daniel salvou uma nação por causa da ousadia que foi em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar, se a sua célula não está crescendo, está faltando ousadia na sua vida. Se o seu casamento, quem é casado jovem, não está avançando, está faltando ousadia na sua vida. Se você não tem prosperado segundo a vontade do Senhor, está faltando ousadia na sua vida. Hoje é dia de Deus manifestar a ousadia no seu coração. Diga aleluia. Sabe, não se preocupe com a sua vida. Não se preocupe com a sua vida. Daniel foi alguém que foi na contramão do mundo. E para ir na contramão do mundo não é fácil, irmãos. Eu tenho muita preocupação com os jovens que vão para a faculdade pública. Porque lá é reduto de pessoas anticristãs. Pessoas que não querem Cristo. E aí eu quero que eu vou falar para você. Eu não estou falando que você não deve ir. Mas estou falando o seguinte, se você for, seja ousado e seja corajoso para enfrentar toda a potestade do mal, e aonde você pisar, a planta dos pés, Deus vai estabelecer reino de Deus. Não abra mão, pare de negociar valores, seja ousado. Não negocie valores da sua célula, seja ousado, seja corajoso de enfrentar as obras do inferno e estabelecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Amém. Esther 5:1 diz assim: sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Havia um decreto para matar todo o povo de Deus, judeu, povo de Esther. E quando Esther ficou sabendo disso, seu tio ficou rodando ali no portão do palácio e passou essa informação para ela, ela prontamente, vai ser o último ponto que nós vamos falar, ela deu uma direção para o seu povo, na verdade para os que estavam mais próximos dela. Ela disse: você vai orar e jejuar. Nós vamos orar e jejuar. E aí aqui começa Esther 5:1, que fala que depois dos 3 dias de oração e jejum, sabe, igual as 40 horas que a gente faz aqui na igreja, ela foi para a presença do rei. E a história fala que todo aquele que entrasse na presença do rei, sem permissão, sem ser autorizado, morreria. Sabe o que aconteceu? Esther, ela foi ousada, ela não se preocupou com a sua vida. Nós temos uma tendência de querer nos poupar das dificuldades. Às vezes tem uma célula que um líder seu direciona, vocês falam: não vou porque é muito longe. Ou, quem é pai, aqui não tem pai e mãe, né? Tem alguns só, mas quando manda os nossos filhos para uma célula de comunidade, a gente já fica preocupado: meu Deus, mas como vai ser? Ele vai entrar lá e vai morrer. Porque nós temos uma tendência natural de querer poupar as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, dos que nós amamos. Mas não é verdade? Então, Esther não. Esther foi corajosa. Esther foi ousada. Ela disse: você vai orar, você vai jejuar, e eu vou para a presença do rei. Ela não ficou com medo, ela não temeu.
Quantas vezes nós não temos condições de fazer pequenas coisas, porque queremos nos poupar ou porque temos medo? O medo nos paralisa. O seu discipulador te chama para assumir uma célula e fala, não, eu tenho medo de fracassar, de não dar certo. Você começa num trabalho e aí você precisa ser ousado. Você, não tenho medo de parecer que eu estou querendo tomar a frente. Ou você precisa fazer um jejum radical. Você fala, não, mas eu acho que eu não vou conseguir. Quando nós éramos jovens, queridos, na nossa época de jovem radical, se a célula não estivesse crescendo, além de orar e jejuar, a gente dormia no chão. Quem aqui já fez isso? Misericórdia. O Marquinhos é da época. Dormia 15 dias. Eu me lembro que recém-casada com o Alexandre. A gente estava recém-casado, depois da corte. E aí estava tendo alguma coisa na igreja. Ele falou, eu vou fazer 40 dias dormindo no chão. Eu disse, não, mas nós casamos. Tem que dormir na cama. Ele, não, eu vou fazer 40 dias dormindo no chão. E ele jogava um edredom assim, do lado da minha cama. E dormia no chão. Aí você fala, nossa, pastor, mas como que vocês romperam? Radicalidade, coragem e ousadia. Sabe, sua célula não está rompendo, o que você faz de diferente? Quer dizer que dormir no chão resolve, não quer dizer que você tem que dormir no chão, mas se você quiser também seria bom. Né? Dormir no chão para romper essa célula. Então você precisa ser alguém ousado como Esther. E o último ponto... A última característica de Daniel e de Esther, fala comigo, oração. Não tem como. Não existe santificação. Não existe consagração. Não existe um radical livre, cheio do Espírito, sem oração. Daniel capítulo 2, verso 17 fala, Daniel e seus amigos oravam para que Deus lhe revelasse o mistério do sonho do rei. E eu tenho percebido a cada dia que a oração é a chave de cada... Na verdade, já sei há muitos anos, mas eu tenho experimentado a resposta de oração. Cada vez que eu oro a respeito de algo, Deus tem feito algo na minha vida. Deus tem aberto portas. Deixa eu te dar um exemplo para terminar a minha parte. Minha mãe teve um AVC há quase 5 anos e 2 meses atrás, mês de maio de 2019, antes da pandemia. E uma das coisas que ela mais pediu na vida é nunca depender na cama de alguém. Mas infelizmente aconteceu esse AVC e ela ficou completamente dependente de nós. No começo nem tanto, mas conforme os anos iam passando, ela ficava mais debilitada. E toda sexta-feira, 5 horas da manhã, 10 para 5, né? Eu acordava para levá-la, eu tinha que atravessar a cidade, ela mora lá em Carapicuíba, quase 70 quilômetros daqui, para levá-la na fisioterapia. E sabe como o pastor ia? Eu ia orando e chorando. Porque eu ficava inconformado dela estar doente. Eu ficava inconformado que ela estava numa cama. Eu ia daqui para por que Deus, minha mãe está numa cama? Ela teve uma vida muito sofrida e ficava muito mal com isso. Muito mal com isso. Todos os dias eu orava e buscava o Senhor nesse sentido. Depois de quase 2 anos, fala comigo, 2 anos. Olha a persistência aí. Deus fala comigo poderosamente. E Deus falou comigo claramente. Como sua mãe vai reinar comigo se ela não parece comigo? Eu falei, como assim, Jesus? Deixa eu te explicar, Alexandre. A sua mãe fez uma obra linda. Uma mulher que salvou muitas pessoas. Mas existe coisas na alma dela que eu preciso transformar. Eu preciso transformar mágoa no coração dela. Eu preciso transformar o temperamento dela. Eu preciso transformar isso. E começou a falar comigo e eu comecei a chorar. Falei, Deus, obrigado por me responder. A partir daquele dia, eu fiquei em paz. E semana passada, hoje foi uma semana, minha mãe faleceu. E eu lembro que, nos últimos dias da vida dela, eu perguntei para ela, mãe, a senhora está triste com Deus? Ela fez assim, a senhora quer descansar no céu? Quero em paz. Mas no começo, ela falou assim, eu quero me matar. Eu quero que Deus me mate, porque eu não aguento essa vida, toda revoltada. Mas no final da vida dela, ela foi completamente transformada. Como que eu tive essa resposta? Orando. Deixa eu te falar, suas respostas, suas perguntas diárias serão respondidas através da oração. Através da oração. Amém. A equipe de louvor já pode subir?
Esther 4:15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Esther, para cumprir o propósito de Deus para a vida dela, para ser alguém determinado, para ser alguém persistente, para ser alguém que agia com sabedoria, ela precisou de orar e jejuar. Sabe, queridos, eu sei que vocês são jovens, que a carne muitas vezes quer te dominar, mas você pode vencer todas as suas dificuldades, todas as suas tentações, toda a sua crise existencial diante de Deus, em oração. Sabe, eu me converti com 18 anos. E eu entendi, quando eu converti, que eu precisava ser alguém que orava. Eu orei 1 ano e meio para casar com o pastor. Eu orei muito para que hoje nós estivéssemos aqui. Eu orei para ter os meus filhos, porque havia um diagnóstico de que eu não poderia engravidar. Eu orei para ser curada. Então, aquilo que você tem buscado diante do Senhor, você vai conquistar em oração. Você vai ser um crente que ora, um crente determinado, um crente persistente, um crente sábio, e um crente que ora e ouve a voz do Senhor. Sabe, eu queria que você ficasse de pé aí onde você está. Aleluia. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração neste momento. E a minha pergunta para você, radical livre: você é santo e consagrado como Esther e Daniel têm sido? Eles fizeram a diferença na sua geração. Eles abriram mão das suas próprias vidas para salvar um povo. Eles abriram mão da sua própria vontade para estabelecer a vontade do Senhor. E hoje pode ser o dia que você vai restaurar a sua identidade. Eu sou de uma geração que dormia no chão. Eu sou de uma geração que durante 1 ano, 365 dias, nós jejuávamos 100 dias. Eu sou de uma geração que todo mês nós líamos um livro. Eu sou de uma geração que virava as noites e noites orando na casa dos nossos líderes. A pastora Soraya, ela foi batizada antes de ir para o encontro, numa oração de quarta-feira, das 8 às 10 da noite. Sou de uma geração que amava estar com os irmãos para ser cheio do Espírito Santo. Uma geração consagrada. Por isso que da nossa célula, pastor André Borges, nosso maravilhoso líder na época, ele gerou uma célula, uma rede de pastores. Hoje nós temos pastores lá na Espanha, gerado nessa época. Hoje nós temos pastores lá na Itália, pastor Alain Almeida, é dessa época. Estou aqui, pastor Soraya está aqui, o obreiro Adriano está lá na freguesia do Ó, André Galina está lá na Dínamos. Ou seja, pastores foram espalhados, porque decidimos viver uma vida consagrada. Decidimos viver uma vida separada, santificada no Senhor. Eu quero te perguntar que hoje vai ser o dia de você ser determinado. Se você não tem sido determinado na sua vida, hoje Deus vai gerar no seu coração em nome de Jesus. Hoje é o dia de você insistir na palavra do Senhor e não abrir mão do propósito do Senhor. Hoje é dia de você receber a inteligência do céu para conduzir toda a sua vida. Hoje é dia de você ser ousado e corajoso. Hoje é o dia de você orar como você nunca orou na sua vida. Quem está aqui nessa noite, diga glória a Deus. Quem está aqui nessa noite, diga aleluia. Feche seus olhos. E na medida que a música cantar, não sei se vai dar para todo mundo